Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Hoje eu vou continuar a criação do microserviço Product API. Na semana anterior, nós concluímos as definições e configurações para usar o Migrations e ao final nós criamos o banco de dados e as tabelas populadas no MySQL. Nesta semana nós vamos continuar definindo no projeto os DTOs, o repositório, a camada de serviço e ao final nós vamos definir os endpoints nos controladores da nossa API. Vamos iniciar criando os DTOs no projeto. O que são os DTOs ou Data Transfer Object? Como o próprio nome diz, um DTO é um padrão de projeto usado para transportar dados entre diferentes componentes de um sistema, diferentes instâncias ou processos de um sistema distribuído ou diferentes camadas em um aplicativo. Os DTOs ajudam a encapsular o domínio da aplicação, evitando que o seu domínio seja exposto ao mundo exterior. Eles são definidos como classes sem lógica, que vão conter apenas as propriedades que desejamos expor aos clientes. Eles atuam da seguinte forma: em uma API nós teremos o controller que atende os requests, a camada de serviço que contém a lógica e o repositório que acessa os dados. Quando o cliente envia um request, ele o faz usando um DTO, que o controller recebe e repassa para a camada de serviço. Na camada de serviço, nós temos a lógica que vai mapear os DTO nas entidades do seu domínio e a seguir vai repassar para o repositório. O repositório ele vai atuar usando as entidades e persistir e obter os dados no banco de dados e vai retornar as entidades obtidas ao repositório, que vai repassar para a camada de serviço. A camada de serviço vai converter as entidades nos DTOs e retornar aos controladores, que por sua vez apresenta ao cliente o resultado do request. Então observe que nós teremos que ter uma lógica definida na camada de serviço para fazer o mapeamento entre os DTOs e as entidades e vice-versa. E para fazer isso nós vamos usar o Automapper. Dessa forma, os DTOs eles permitem ocultar o modelo de domínio do mundo externo. E eles também facilitam o versionamento dos endpoints. Por exemplo, vamos supor que você tenha na sua aplicação um domínio e você publicou uma versão da sua API e a seguir você vai precisar alterar o seu domínio. Se você fizer isso sem usar um DTO, você vai acabar quebrando os clientes, porque você vai estar alterando o seu domínio. Usando um DTO, você pode criar um DTO específico para essa alteração no seu domínio, criar uma versão dessa API e distribuir essa versão e avisar aos clientes que usam a versão anterior que eles têm que migrar para a nova versão. Então o DTO facilita quando você precisa fazer um ajuste no seu domínio neste cenário. Outro ponto que é importante destacar é que a lógica para fazer o mapeamento ele está na camada de serviço e não no repositório. Como o repositório é uma abstração, ou seja, uma coleção de objetos de domínio, ele não deve retornar DTOs nem view modules ou qualquer outra coisa que não seja um objeto do seu domínio. Assim, não é responsabilidade do repositório fazer mapeamento de objetos. E outro ponto que eu quero destacar aqui é que nós não devemos confundir DTOs com Value Objects. Os Value Objects, segundo a abordagem de Domain Driven Design, eles são objetos sem identidade conceitual que dão característica a algum outro objeto. Dessa forma, um Value Objeto é um membro do seu modelo de domínio, enquanto que um DTO não é. Então vamos focar agora no Automapper, que vamos usar aqui para fazer o mapeamento. O Automapper ele é um mapeador orientado ao objeto baseado em convenção, que vai transformar um objeto de origem em objeto de destino. Para poder usar os recursos do Automapper, nós teremos que incluir no nosso projeto os pacotes Automapper Extensions, Microsoft Dependency Injection e o pacote do Automapper. A seguir, nós vamos definir o serviço do Automapper configurando na classe Program e para isso eu vou definir essa linha aqui de comando. Vou incluir nos serviços
usando o método addAutomapper. Esse método permite ao Automapper saber em quais assemblers os profiles que nós vamos definir a seguir contêm os mapeamentos que foram definidos. E usando esse método aqui, ó, ppend domain current domain get assemblies, nós vamos obter os assemblies que foram carregados no contexto de execução da nossa aplicação. A seguir, nós vamos definir o mapeamento entre os objetos, definindo os DTOs e depois definindo o arquivo de configuração aqui usando os profiles, né, ou perfis. Então, esses profiles eles permitem organizar o mapeamento em uma classe, assim facilita a manutenção do código. E depois eu vou usar esse mapeamento injetando a interface mapper para fazer o mapeamento. Eu vou fazer isso no serviço. Então, a utilização do Automapper vai estar na camada de serviço. Isso é muito importante. Então, eu vou abrir aqui o nosso projeto e vou incluir aqui agora os pacotes para mim poder utilizar o Automapper. Eu posso vir aqui em Tools, ó, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution. Aqui, inclusive, eu posso verificar se eu tenho alguma atualização a fazer nos nossos pacotes utilizados no projeto. Eu não tenho nenhuma atualização. Então, eu vou iniciar incluindo o pacote Automapper Stations Microsoft Dependency Inject. Então, ele vai aqui, ó, localizar o pacote para mim, eu vou selecionar os projetos, a versão atual estável é a versão 11.0.0, eu vou instalar. E ele vai instalar e aqui em Dependencies, olha, observe que eu já tenho aqui, ó, a instalação do pacote e só para confirmar, vamos instalar agora o Automapper. A versão estável é a 11.0.1, eu vou instalar. Pronto, eu tenho aqui os dois pacotes instalados aqui no meu projeto. Então agora eu já posso usar os recursos do Automapper. Então agora eu vou definir os meus DTOs, que são classes pouco que eu quero que sejam expostas ao mundo exterior. Então para fazer isso, ó, eu vou criar aqui no meu projeto uma pasta que eu vou chamar de DTOs. Aqui o meu modelo de domínio ele está definindo pela classe Category e Products. Então eu vou definir como DTOs duas entidades que eu vou chamar de Category DTO e Product DTO. Então eu vou selecionar a pasta DTO, vou vir aqui em Project, Add Class e vou criar aqui primeiro o meu DTO chamado Category DTO. Então eu vou selecionar a minha entidade, category, e vou copiar aqui as propriedades. No meu caso específico, como as minhas entidades são muito simples, as propriedades definidas no DTO vão ser praticamente as mesmas dos meus objetos que representam as entidades do meu domínio. Então eu vou definir aqui, ó, em category DTO, praticamente as mesmas propriedades e a seguir eu vou criar a classe onde eu vou mapear Product DTO. Vou selecionar a minha entidade Product e vou copiar as propriedades aqui definidas no meu modelo de domínio. Então eu tenho definido aqui os meus DTOs. Num modelo de domínio mais complexo, você poderia ter aqui propriedades definidas no seu DTO totalmente diferentes aqui das definidas nas entidades do modelo de domínio. No nosso caso, pela simplicidade aqui, elas vão ser as mesmas. Aqui no caso dos DTOs, como eu vou utilizá-los como a entrada do request, eu posso definir data annotations aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso definir em name, no category DTO, um data annotation. E isso vai me ajudar a fazer a validação da entrada. Quando o usuário der o input, eu vou estar aqui definindo nesse data annotation que o nome tem que ser fornecido. A quantidade mínima de caracteres é 3 e a máxima é 100. Posso fazer a mesma coisa aqui para o DTO. Aqui eu vou ter mais propriedades. Então lembra que quando eu uso um data annotation, eu tenho que incluir uma referência ao pacote System Component Module Data Annotation. Então aqui, ó, para nome eu tenho esse Data Annotation. Para preço eu vou definir um Data Annotation, que no meu caso aqui seria só a necessidade de eu verificar se o preço foi informado. Aqui no estoque, olha, eu vou definir um Data Annotation requerendo a sua informação e definindo aqui um intervalo de valores que é necessário informar. Na descrição eu vou definir aqui uma restrição de que
é necessário informar a descrição, tamanho mínimo 5, tamanho máximo 200. No demais aqui eu vou deixar como está. Então com isso aqui, ó, eu tenho definido os meus 2 DTOs, que eu vou expor ao mundo externo. Então os meus clientes vão conhecer essas propriedades. Então agora eu preciso definir os perfis de mapeamento. O Automapper permite que eu faça isso, então eu vou definir isso dentro da pasta DTOs. Eu vou selecionar aqui Project, vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de Mappings, onde vão estar definidos os meus mapeamentos. Então aqui, ó, eu vou criar uma classe da Add Class que eu vou chamar de Mapping Profile. É um nome recorrente que é utilizado. Aqui já vou começar a usar os recursos do DTO. Então aqui essa classe ela vai herdar de Profile. E para fazer isso, olha, eu vou incluir uma referência ao Automapper. Então aqui no construtor dessa classe, eu vou usar o método do Automapper CreateMap para criar um mapeamento. E aqui eu vou definir o que eu vou mapear. Então eu quero mapear Category para Category DTO. Category, a minha entidade, para o meu DTO, Category DTO. Se eu deixasse assim, olha, aí eu teria que também criar um mapeamento reverso, né? Que seria Category DTO para Category. Eu tenho que fazer os dois. Então, eu posso usar um método do Automap que chama-se Reverse Map. Então, eu vou ter aqui um mapeamento bidirecional. Vamos incluir uma referência aqui, a pasta Modules, onde está definido o Category. E eu vou ter que fazer a mesma coisa para Product, que vai ser mapeado para as propriedades de Product DTO. Então eu defini aqui um mapeamento bem simples. Se você tiver um modelo de domínio mais complexo, o Automapper tem recursos para você refinar aqui o mapeamento. No nosso caso, como eu vou estar mapeando propriedades praticamente idênticas, o meu mapeamento vai ficar dessa maneira que está aqui, ó. Vou mapear Category para Category DTO e vice-versa, e Product para Product DTO e vice-versa. Então eu tenho definido agora os meus perfis de mapeamento. Agora eu preciso vir aqui na classe Program e referenciar em quais assemblers estão esses perfis de mapeamento, né? Então eu vou vir aqui, ó, antes de eu dar o build, eu vou dar um builder, services, vou dar add automapper e aqui eu vou usar app.currentDomain.getAssembly. Com isso, eu estou garantido que eu estou obtendo todos os assemblies aqui do meu contexto, que vai incluir aqui o meu mapeamento. Com isso, nós concluímos a configuração aqui dos mapeamentos usando o Automap. Eu vou fechar aqui todas as janelas abertas. Agora nós vamos focar na criação do repositório. O repositório ele foi definido pelo Martin Fowler, esse padrão repositório, no seu livro Patterns of Enterprise Application Architecture. E o Martin Fowler definiu o padrão repositório da seguinte maneira, que o padrão repositório ele faz a mediação entre o domínio e as camadas de mapeamento de dados, agindo como uma coleção de objetos de domínio em memória. Isso aqui é uma tradução livre que eu fiz. Então o repositório ele é essencialmente uma coleção de objetos de domínio em memória. Com base nisso, o padrão repositório ele vai permitir eu isolar a camada de acesso a dados da aplicação da camada de apresentação e a camada de negócios. Então, geralmente nós usamos o padrão repositório para desacoplar o modelo de domínio do código de acesso a dados. Então, sem usar o padrão repositório, nós estaríamos acessando os dados diretamente a partir do contexto e assim nós teríamos um forte acoplamento com a ferramenta ORM, que no nosso caso é o Entity Framework Core. Usando o padrão repositório, os dados serão acessados via repositório. E eu vou estar assim desacoplando a camada de acesso a dados da ferramenta ORM. Em uma abordagem mais refinada, nós poderíamos implementar aqui o padrão Unit of Work. E assim todas as transações dos repositórios seriam feitas de forma única. Eu não vou fazer isso aqui, tá? Eu vou simplificar e não vou implementar o padrão Unit of Work. Então, uma forma de implementar o padrão repositório é definir uma interface que vai atuar como uma fachada de acesso aos dados e a seguir criar a classe concreta que implementa o repositório. Eu vou usar aqui uma abordagem onde eu vou criar um repositório específico para produtos e categorias, ou seja, eu vou ter um repositório
por domínio, definindo a interface e a implementação. Então eu vou criar as interfaces e category repositório e a implementação do repositório na classe category repositório. E a mesma coisa para produtos. Vou criar a interface e product repositório e a implementação na classe concreta product repositório. É assim que nós vamos fazer. E aqui eu vou criar aqui um repositório assíncrono. Então eu vou retornar aqui para o nosso projeto, vou selecioná-lo aqui, ó, e eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de repository. Eu vou começar com categoria e vou implementar a interface e a classe concreta. Para produto vai ser uma repetição, né? Então eu vou focar numa implementação, a outra eu só vou copiar e colar. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui Add New Item e vou criar a interface do nosso repositório, que eu vou chamar de category repository. Então aqui eu vou definir os métodos que o meu repositório vai precisar ter. E eu vou definir aqui métodos assíncronos. Então olha, eu vou precisar obter uma lista de categorias, vou precisar acessar uma categoria pelo ID, criar uma categoria, atualizar uma categoria, deletar uma categoria. São essas operações que eu vou trabalhar. Então eu vou definir aqui um contrato, uma interface não tem implementação. Como ela vai ser assíncrona, eu vou sempre usar aqui a classe task. Então, ó, eu vou iniciar definindo um contrato para retornar todas as categorias. Então, ó, ele vai retornar uma lista de categorias. Então, vai ser enumerable de category. Uma lista de categorias. Aqui eu vou chamar getAll. Poderia chamar de getCategories, vou deixar assim. E aqui eu vou incluir uma referência à pasta models, onde está definida aqui a minha entidade. Então observe que no repositório eu não trabalho com DTO, eu trabalho com entidades. Por quê? Um repositório ele é uma coleção de objetos de domínio, de entidades na memória, não de DTOs. A seguir eu vou definir, o IntelliSense aqui do Visual Studio já me joga aqui uma sugestão. Eu vou usar aqui, ó, porque eu vou retornar também aqui uma lista de categorias, só que aqui eu vou retornar as categorias com seus produtos. Então aqui eu vou dar get categories products. Agora eu vou querer retornar uma categoria pelo seu ID. Observe que o IntelliSense do Visual Studio que ele já me sugere isso, ó. Então eu vou dar um tab, só que eu vou chamar aqui, ó, getById. Agora eu vou definir um contrato aqui para criar uma nova categoria. Então eu vou dar um tab aqui para aceitar o que ele está me fornecendo aqui e vou chamar de create. Então para mim criar uma categoria eu vou ter que passar um objeto category que eu estou chamando aqui de category. A seguir o IntelliSense já percebeu que eu preciso criar o update. Então eu já vou dar um tab aqui, vou aceitar e agora eu vou criar o último método que é o delete. E eu vou passar somente o ID da categoria. Para deletar eu vou passar apenas o ID. Pronto, defini aqui um contrato numa interface que eu vou ter que implementar para criar o meu repositório. Observe que aqui, ó, eu estou definindo aqui que a implementação vai ser assíncrona. Aqui, olha, existe uma controvérsia aqui se você precisa retornar ou não uma categoria. Aqui eu estou retornando as categorias. Eu gosto de saber o que eu criei, o que eu atualizei. Você pode retornar aqui também um boolean, como true ou false. Você pode retornar aqui void e dar uma mensagem. Eu prefiro implementar dessa maneira. Então agora eu defini a interface. Agora eu vou criar a classe concreta category repository, aqui na pasta repositories, project add class, category repository, que vai implementar essa interface e category repository. Então aqui, ó, se eu selecionar implement interface, ele já vai me criar aqui a implementação do contrato definido na interface. Eu vou fazer isso. Então eu vou fazer assim, eu vou organizar aqui que eu gosto primeiro de colocar o getAll, depois o getById, que eu só estou organizando a disposição. Depois eu vou criar, depois eu vou obter uma categoria, né? getAll, deixa eu colocar aqui, ó, getCategories products, getById, criar, atualizar e deletar. Só ordenei aqui, ó. Então é isso que eu tenho que implementar. Isso aqui é um repositório. O repositório vai ter que acessar o banco de dados. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso usando o contexto do Entity Framework Core. Então, para fazer isso, ó, eu vou definir aqui uma variável private, somente leitura, que vai ser o meu contexto, né, que representa o contexto do Entity Framework Core.
que eu vou chamar de context. E agora, incluindo uma referência aqui ao meu contexto, ó, eu vou selecionar isso aqui e vou, olha, gerar o construtor usando a instância do meu contexto. Olha aqui, ó, ele já fez isso para mim. Então eu vou usar sempre o underline context, que representa uma instância do meu contexto, para acessar aqui os dados persistindo, obtendo informações. Então, vamos começar com getAll. Então, o meu repositório aqui tem que retornar uma lista de categorias. Então, eu vou usar ó, a instância do meu contexto, né? Ó, context, vou dar um ponto aqui, ó, vou acessar categories, que é a minha tabela categorias, e aqui, ó, vou dar um toList async. Aqui eu vou ter que incluir uma referência ao Microsoft Entity Framework Core. Outra coisa, todos os métodos aqui, ó, são assíncronos. Então, eu vou colocar aqui, ó, em todos eles async, porque eu vou ter que fazer isso. Então já vou fazer isso agora. Async, todos os métodos são assíncronos. Então quando eu uso um async aqui, ó, eu tenho que usar um await aqui. E isso aqui eu estou retornando, né? Então, ó, tá aqui meu método implementado para retornar todas as categorias. Então aqui você tem que atentar para o seguinte detalhe. Isso aqui, olha, você vai estar retornando todos os objetos de categoria na memória, dando um toList async aqui, tá? Em produção isso não é muito aconselhável, tá? Porque você imagina se você tiver 100 milhões de categorias. Você vai retornar isso aí, todas elas na memória. Agora eu vou implementar o retorno das categorias com seus produtos. Aqui eu estou retornando somente as categorias. Os produtos não vão vir. Se eu quiser implementar as categorias e retornar os produtos, hoje eu vou até copiar essa linha de código que ela vai ser idêntica. Eu vou ter que retornar, ó, é async e await. Sempre que eu uso async eu tenho que ter um await. Então eu vou retornar as categorias e agora, ó, eu vou usar o método include do Entity Framework Core. Então eu vou ter que incluir o quê? Eu vou ter que incluir os produtos. Então, ó, eu dei um include products toList assim. Então com isso eu estou retornando as categorias e incluindo os produtos. Vamos agora aqui, ó, eu vou pegar esse trecho de código, vamos implementar o retorno da categoria pelo ID. Então aqui, ó, para me retornar uma categoria pelo ID, eu vou ter que acessar o meu contexto, a tabela categoria, agora eu vou filtrar. Então eu uso a cláusula where, vou usar uma instrução lambda. Aqui eu vou receber o ID, então eu quero filtrar as categorias cujo category ID seja igual ao ID que eu estou recebendo. E aqui eu vou localizar o primeiro item que atende esse critério. Então eu vou usar first or default async. Então aqui esse alerta do compilador, ele está apenas me indicando que existe uma possível referência null que pode acontecer aqui, ó. Isso ocorre porque aqui no net6, ó, eu tenho habilitado aqui o nullable enable. Então aqui eu estou retornando uma categoria pelo seu ID. Então agora, ó, nós vamos criar uma categoria. Para fazer isso, olha, eu vou usar uma instância do meu contexto. E observe que o Visual Studio já me dá a sugestão, e essa é exatamente o que eu vou usar. Então eu dou um tab, aqui eu vou incluir a categoria que eu estou recebendo, ó, um objeto categoria, ó, no contexto, na memória do Entity Framework Core. Aqui eu estou usando o método add para incluir essa categoria no contexto. Com isso eu estou dizendo para o Entity Framework Core que eu tenho uma nova categoria e ela já está no contexto. Só que isso não é suficiente para mim persistir isso no banco de dados. Então eu tenho que continuar usando o contexto e eu tenho que dar um save changes, ó. Só que aqui, ó, eu vou dar um save changes async. Como ele é assíncrono, eu tenho que usar um await aqui. E aqui eu vou retornar a categoria que eu acabei de incluir. Então aqui, ó, isso aqui existe uma discussão sobre se o repositório pode ou não ter um método para salvar. Se você for rigoroso, não pode. Porque a definição do repositório é que ele é uma coleção de objetos de domínio na memória. Então você não salva nada na memória, né? Então o correto seria implementar aqui, ó, o padrão Unit of Work e esse save changes eu dar o commit lá no Unit of Work. Mas para simplificar eu vou deixar assim. Então para atualizar agora, ó, uma categoria, eu vou usar aqui, ó, um recurso do Entity Framework Core. Eu tenho que usar o contexto dele, né? E aqui eu vou usar o objeto entry. Então, ó, observe que o Visual Studio ele já percebeu
a minha intenção. Então ele já me sugere o código. Eu vou dar um tab e aceitar, ó. É isso mesmo que eu quero. O que eu quero fazer aqui? Esse objeto category aqui, ó, eu estou indicando que o estado da entidade ele é modified. Com isso, o Entity Framework Core vai entender que houve uma alteração aqui neste objeto, nessa entidade. E aí ele vai salvar esse objeto. E para fazer isso, eu vou copiar e colar essas duas linhas de código que eu vou usar aqui, ó, que é a mesma coisa. Então eu altero o estado da entidade e falo, ó, essa entidade foi modificada. Então eu preciso salvar e persistir no banco de dados e retornar a entidade que eu atualizei. E para excluir, eu estou recebendo o ID, então ó, eu vou fazer assim, ó, eu vou definir aqui uma variável product. Aqui eu poderia repetir esse código que eu fiz aqui, ó. Eu tenho que localizar a categoria, ou eu posso fazer assim, ó, dar um get by ID e passar o ID aqui, ó. Como esse método é assíncrono, eu vou ter que usar um await. Então eu estou localizando primeiro o produto com esse ID. No caso aqui é category, né? A categoria com esse ID. E aí eu vou usar aqui, ó, o que o IntelliSense está me sugerindo. Vou dar um tab aqui, ó. Eu vou remover isso aqui do contexto. Esse objeto aqui, ó. Ele localizou, então eu vou remover do contexto. E a seguir, eu vou persistir e retornar. Pronto. Com isso, eu tenho a implementação aqui do meu repositório para categoria. Para produto é a mesma coisa. Então, ó, eu vou fazer aqui para produto, só que eu vou copiar e colar só. Eu vou criar aqui na pasta repositório a minha interface, né, ó, interface e product repository. Vou definir o contrato, né, que eu vou usar. Então, olha, eu vou retornar todos os produtos, obter um produto pelo ID, criar um produto, atualizar e deletar. Então, aqui eu vou incluir uma referência ao product. E agora eu vou criar a classe que vai implementar esse repositório. Então, eu vou selecionar aqui Project Add Class e vou chamar de Product Repository. Ele vai implementar a interface. E aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó. Eu preciso usar uma instância do meu contexto. Eu vou criar um construtor aqui, ó, injetando esse contexto. E a seguir, eu vou copiar e colar os métodos que eu implementei da mesma forma que eu fiz para a categoria. Vou fazer para produtos aqui, ó. Então aqui eu preciso incluir uma referência a product, a toList async, que é um método do Entity Framework Core. Então observe que eu tenho aqui, ó, no meu repositório de produto, a injeção do meu contexto, e através do meu contexto eu retorno todos os produtos, um produto pelo ID, filtrando aqui o ID recebido, estou criando um produto, estou atualizando um produto e estou deletando um produto. Então vamos fechar aqui, ó, e vamos acompanhar, ó. Eu implementei os DTOs, implementei os repositórios. Na semana que vem eu vou implementar os serviços e os controladores. Então até lá!